Olá, eu sou a Rosemary, acadêmica do curso de Direito da Anhanguera. Vim aqui apresentar para vocês o meu trabalho sobre engenharia genética e suas implicações bioéticas e legais. Quando a gente fala de engenharia genética, a gente está falando de um campo da biotecnologia que estuda a edição do genoma humano, então a edição do DNA. Quando a gente fala de edição do DNA, a gente está falando de um campo muito amplo. Então, onde é possível fazer várias coisas, corrigir doenças genéticas, desenvolver terapias personalizadas para câncer, podem mudar a vida de muitas pessoas. E dentro da área da saúde, tem implicações de grande valia. Não só dentro da área da saúde, dentro da área da beleza, dentro da área do esporte. Então, tem várias aplicações para a manipulação genética. Quando então a gente fala desse campo tão amplo da engenharia genética, surgem algumas dúvidas. Então, quem define esses limites? Como que eu sei se isso que vai ser criado vai ser bom ou vai ser ruim? Até onde vai? Qual que é o limite que eu posso ir com a engenharia genética? Até onde eu posso mexer no genoma humano? Então, esses são questionamentos que acabam sendo levantados quando a gente fala de manipulação genética. Ela é uma tecnologia que abrange grandes campos não, vários campos. E por isso mesmo que se torna tão importante a gente falar sobre ética dentro desse assunto. A técnica usada para manipulação genética, a mais usada, é a técnica do CRISPR-Cas9. Então, ela é uma técnica que ficou muito conhecida, é a mais usada por ser revolucionária. Ela é uma maneira simples e barata de fazer essa edição de genoma. Então, quando surgiu o CRISPR-Cas9, houve um grande avanço na parte de edição de genoma, porque facilitou de várias formas, tanto o acesso quanto a própria edição em si. Quando a gente então fala das manipulações, também surgem alguns dilemas. Por exemplo, em relação à autonomia. Como que um embrião que ainda não nasceu vai ter autonomia de decidir aquilo sobre ele? Não tem como. Então a gente tem que debater sobre isso. Questão do consentimento, na mesma questão. O embrião não tem como falar eu aceito ou não aceito. Então, são dilemas que a gente tem que debater quando se fala de engenharia genética. A questão de justiça de acesso, que entra na questão da equidade também. As pessoas vão conseguir ter acesso de uma maneira justa? Todos vão ter o mesmo acesso? Eu não vou ter um certo tipo de desigualdade por algumas pessoas terem acesso a essa manipulação e outras não? Então, todos esses são dilemas muito importantes que a gente tem que debater dentro dessa questão de manipulação genética. E aí que entra, então, o campo da bioética. Então, a bioética, ela vem para debater exatamente sobre isso. É a ética dentro da biologia. Então, ali você vai falar sobre o consentimento informado, o que seria relevante levar em consideração aquilo ali, ou se seria benéfico ou maléfico, se seria justo ou não, de que forma seria justa. Questão também de prevenção de danos, porque quando a gente fala de manipulação genética, pode haver danos, então a gente tem que pensar nessa parte também, debater sobre essa parte também, porque é uma possibilidade. Então, tudo isso cabe dentro da bioética. Por isso que a bioética se faz tão importante nesse campo. Então, a gente tem alguns pontos de atenção, por quê? Muitas pessoas preferem não debater sobre o assunto, porque é um assunto complexo, e é difícil de entender se for estudar fundo sobre, mas a implicação social não é tão difícil assim. Então, a gente tem que trazer conscientização sobre o tema, debater sobre a importância da bioética, falar sobre a necessidade de normas regulamentares, a regulamentação da prática em si na hora da manipulação. Então, de todos os trabalhos analisados, o que a gente nota um ponto em comum que todos acentuam essa questão é a falta de normas regulamentares. Então, a gente precisa dessas normas para ter um parâmetro para conseguir ter avanços nessa área. Então, para concluir, a engenharia genética ela não é boa nem má por si só. É quem está ali que vai fazer esse trabalho. E aí é onde entra a importância de normas regulamentares, do debate ético sobre a questão. É aí que a gente vai nortear para que direção que vai esse estudo, para que direção que vai essa tecnologia. Então, é um debate que ele deve ser feito por toda a sociedade, não somente por um grupo, não somente pelos cientistas, não somente pelos biólogos, não somente pelos legisladores, tem que ser uma conversa em conjunto, de todos unidos numa causa só. A engenharia ela é uma ferramenta muito poderosa, ela pode nos trazer muitos benefícios, e a gente precisa conscientizar todos a falar sobre isso, dessa forma, gerando debates, conversas, a gente consegue ter um avanço na questão de leis normativas, discussões e conclusões que a gente pode chegar em conjunto. Então é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha sido enriquecedor. Muito obrigada.